Estamos no ar nessa edição aqui diferente, especial do programa 7h30 desta manhã aqui na Rádio Educadora, Dois Vizinhos Sudoeste do Paraná, em uma transmissão não, porque é uma gravação aproveitando a presença desse convidado aqui em Dois Vizinhos. Não podíamos perder essa oportunidade de bater um papo especial sobre esse grupo de trabalho sobre turismo religioso do nosso governador do estado do Paraná, Ratinho, que mandou aqui para Dois Vizinhos e para outras regiões aqui da faixa oeste e sudoeste, o doutor Eliseu Rocha, que está aqui com a gente do grupo de trabalho para turismo religioso, e ele fez uma ronda aqui por Dois Vizinhos, acompanhando todo esse grupo aí do movimento de Santiago de Compostela no trecho Brasil de Dois Vizinhos Sudoeste do Paraná. Então a gente aproveita para entender um pouquinho o que é esse grupo de trabalho do turismo religioso que está cada vez mais ganhando o coração dos nossos dovizinhenses e dos nossos sudoestinos. É um entendimento, né, do happy money, do dinheiro fácil que vem num pessoal que acaba investindo numa acolhida e com certeza atraindo pessoas que dão mais valor ainda ao nosso pote de chimia, a nossa roda de salame e esse bom queijo que produzimos por aqui. Tem muita gente interessada na tilápia do Sudoeste e também nesse momento de peregrinação. Vamos conversar então com Eliseu Sebastião Rocha, que é o chefe desse grupo de trabalho para turismo religioso do governo do estado do Paraná, que está de passagem por Dois Vizinhos. Seu Eliseu, bem-vindo aqui à nossa programação da Rádio Educadora e bom dia no programa 7h30. Bom dia, Renata. É uma alegria muito grande poder estar aqui na Rádio Educadora, junto com todos os ouvintes, com todos aqueles que vão ver nas redes de mídia, né? Falando desse novo que está acontecendo no estado do Paraná, a partir do nosso governador Ratinho Júnior, a partir do nosso secretário Márcio Nunes, né? E eu acredito a partir das comunidades, que é o que é mais importante, né? O turismo, ele, principalmente o religioso, ele acontece quando a comunidade abraça. Então, o que a gente veio partilhar, o que a gente veio conversar e conhecer em Dois Vizinhos é o que a comunidade está fazendo e que pode propiciar isso a outras regiões do estado do Paraná. Isso tem muito a ver também com o ato religioso em si. Ele é feito aqui na nossa história, através das nossas igrejas, e isso já é um motivo de uma reunião. Tem um pouco disso, da onde que parte esses grupos de turismo religioso, não falando aqui da nossa cidade, mas da realidade do nosso estado. Como que tudo começa? Primeiro, né, ele começou pela Igreja Católica, por quê? Porque é histórica, porque todas as cidades nascem a partir da Igreja Católica antigamente, e também porque tem os padroeiros e a devoção e as festas religiosas. Então, ele já existe um turismo que muitos não caracterizam como turismo, mas eu gosto, né? Que é as festas que é um dia, mas que movimenta uma cidade. E esse grupo de trabalho ele surgiu a partir de uma provocação da CNBB Sul 2, que é do estado do Paraná, por causa da Rota do Rosário, que é o Norte Pioneiro, onde nós temos vários municípios, temos vários santuários, e precisava, mesmo eles andando há 10 anos, andar melhor, progredir, né? Estruturar, que é o principal que nós precisamos em todo o estado, estruturar o turismo. E a partir dessa rota, provocação dela, a secretaria na época, que não era Secretaria do Turismo, era Paraná Turismo, ela abraçou essa causa. E aí, com a criação do grupo, né, nós discutimos, trocamos experiências, conhecemos, né, para que juntos a gente possa construir esse novo do turismo religioso do Paraná. Daí sim, Renata, não só com a Igreja Católica, mas com todas as expressões religiosas. Hoje, olhando para esse grupo de trabalho e essa análise que o senhor vem fazendo em todo o nosso estado do Paraná, quais são os principais desafios para fomentar esse turismo religioso? O principal desafio é a estruturação. Nós precisamos de tudo aquilo que o peregrino precisa, de tudo aquilo que o turista precisa, né? Que é darmos, né, tranquilidade, segurança, um conforto, mesmo para aquele que vem já pronto para passar pelos desafios aqui, vamos dizer, de Dois Vizinhos. Não é fácil caminhar em Dois Vizinhos diante de todos esses morros e montes que tem aqui. Mesmo que ele venha para isso, nós temos que pensar na segurança, nós temos que pensar na saúde, nós temos que pensar no acolhimento, né? E o grupo de trabalho ele discute tudo isso
E vai trocando essa experiência do que aconteceu num lugar que já deu certo, a gente partilha com os outros lugares que estão começando. Tem muito a ver com uma liderança ou com uma comunidade? Se não tiver um engajamento local, tem muito que esse grupo de trabalho possa fazer? Ou depende muito também dessas pessoas que estariam aqui ou no Norte Pioneiro, enfim, em cada ponto turístico religioso? Eu acho que é um conjunto. É um conjunto da obra que a gente diz, né? Já que a gente está falando de turismo religioso, eu vou falar, né? Podemos falar de uma leitura bíblica que diz que onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, falando da Igreja Católica, né? Que é o que eu conheço, não posso falar das outras. Mas cada membro tem a sua participação, né? Cada membro tem a sua função. Então, 2 vizinhos têm o caminho, né, de Santiago de 2 vizinhos. Lá o de Compostela é o caminho de Compostela, história milenar, toda uma história dele. Esse, por mais que seja baseado lá, ele é único. Não existe outro caminho de Santiago igual o de 2 vizinhos. Não existe as pedras que você vai pisar, não existe o barro que você vai pisar, não existem as pessoas que você vai encontrar. A cultura, mesmo aquelas que são plantadas, a agricultura, uma hora se passa com ela sendo plantada, outra hora se passa com ela crescendo, outra hora passa com ela já secando, como diz a gente, outra hora se passa com ela colhendo. Então é tudo novo. Então, o importante do turismo em geral e o religioso é a comunidade abraçar a causa. É uma coisa que nasce de dentro para fora. E é isso que contagia, porque a gente vê a unidade das pessoas em torno de algo comum e não individualista. Bom, já estou percebendo que o senhor está com uma agenda cheia, né? Estamos aqui em gravação com o seu Eliseu Rocha, que é o chefe do grupo de trabalho para turismo religioso do governo do estado do Paraná. Temos um grande potencial, como que o nosso governador está avaliando esse dinheiro mais limpo de uma indústria, né, que acaba fomentando muito mais alegria e amor do que qualquer outra coisa. O governador acha que isso é realmente um bom negócio? Não só acha um bom negócio, como todas as palavras deles que diz que nós estamos governando para pessoas. Tudo que nós fazemos e tudo que o governo do estado, através do Ratinho Júnior, ele pretende, né, dar qualidade de vida para as pessoas. Então a preocupação do governo também, principalmente pós-pandêmico, é com as pessoas, saúde mental, saúde corporal, convivência, essa necessidade de nós, entre aspas, retornarmos aquilo que nós experimentamos, eu vou dizer de mim, na nossa juventude ou no ambiente familiar. Nós não somos máquina, né? E o mundo globalizado, ele olha a gente como um número. Então, no turismo religioso, não. No turismo religioso, a gente olha pessoas como pessoas, e aí, independente da fé, católica, umbanda, evangélico, cada um com a sua crença, mas são pessoas. E gera unidade na diversidade. Então, o governador tem esse olhar, né, de um olhar familiar, da gente promover o encontro das famílias, a troca de experiências, o turismo de imersão. Da fé, porque você vai rezar, da fé porque você acredita num Deus, aqueles que acreditam em outras, né, lideranças religiosas. Por exemplo, nós temos Foz do Iguaçu, só para dar um exemplo, temos a mesquita, que hoje está super estruturada, nós temos o Buda, lá, que está super estruturado, e nós temos a Catedral de Foz do Iguaçu, que está toda sendo revitalizada, com vitrais lindos e maravilhosos. Então, Foz do Iguaçu não tem só as cataratas. As cataratas, mas tem muito mais através do turismo religioso. Até que ponto existe um investimento monetário por parte do governo do estado? Por exemplo, seja lá em Foz do Iguaçu, que temos a mesquita, o Buda e a catedral. Até que ponto as igrejas ou pontos turísticos também podem apresentar projetos ou alguma coisa assim? Ou esse grupo de trabalho ainda está só no início e muita coisa pode vir? Em termos políticos, em termos de estrutura, conversando com cada secretaria. Nós temos, então, aí mais uma parte do corpo do governo do estado. Cada secretaria com o seu trabalho específico, né? E nós temos também a Secretaria de Planejamento, que pode ajudar nisso. Nós temos a própria Secretaria de Turismo, que está se adequando à necessidade do estado, secretaria que voltou agora no segundo mandato do governador Ratinho. Ela antes estava vinculada à CDS do Meio Ambiente. Então, o olhar do governador, respondendo a tua pergunta, é muito, muito voltado ao turismo, tanto que ele voltou com essa secretaria
para trabalhar especificamente. Quanto a recursos, ainda a gente está agarreando recursos, vendo os projetos que estão aparecendo, por isso a necessidade dessa troca. Porque, entre aspas, nós estamos reaprendendo a trabalhar o turismo no estado do Paraná. É muito importante a gente ressaltar, né, que agora com esse olhar específico, a gente vai poder ter uma ideia do que o Paraná precisa. E o grupo de trabalho faz isso. Eu vou voltar, eu vou trocar ideia, né, tanto no governo central, que é o gabinete do governador, mas com o secretário Márcio Nunes, com toda a equipe dele, como que está Dois Vizinhos, como que está o Sudoeste, como que está a ligação entre município, entre instâncias de governança, que é muito interessante. Então, na verdade, a gente aproxima o governo e as secretarias das necessidades do povo, e o povo diz para as secretarias quais são as suas necessidades. E quem que vai agir de uma maneira muito mais eficaz e próxima? As prefeituras, que é onde acontece. Então, na verdade, o Estado é um facilitador, né, e ajuda a orientar as necessidades de cada município e cada projeto. Com certeza, um planejamento a gente já viu que foi feito em relação à descentralização da saúde do governo do estado. Estamos vendo uma descentralização de infraestrutura viária, que inclusive agradeço que o senhor veio de carro para ver se também comenta que o Sudoeste está precisando de infraestrutura viária. E a gente está vendo o governador tirando da capital muitas coisas e interiorizando. Isso também faz parte desse projeto para o futuro. Então, se agora esse tour que o senhor está fazendo pelo Paraná, depois que vai render projetos e conversas relacionadas a investimentos nessa estrutura. Mas é um turismo que o senhor já percebe, né? Na faixa leste, ou no centro, ou no oeste do estado, quais são as cidades com maior potência para levar o turismo religioso ou receber turistas religiosos? Nós temos, assim, muito a coisa da devoção. Então, você pega, por exemplo, eu vou falar do Norte Pioneiro, onde a gente começou os trabalhos pilotos para que a gente pudesse entender. Nós temos, né, Siqueira Campos, legal. Bom Jesus da Cana Verde. Né? É uma festa que traz muitas pessoas, principalmente dos estados vizinhos, São Paulo, por ali. Nós temos hoje um santuário, falando do Norte Pioneiro, que a gente está conversando, nós temos São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. É um santuário fantástico, totalmente planejado, tanto futurista. E hoje, para você ter uma ideia, ele está sendo construído um resort do lado dele para receber turistas, não só do Paraná, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, com qualidade. E dentro do devocional. Nós temos aqui, né, além do padroeiro, né, Santo Antônio, e a outra igreja que a gente tem, Imaculada, né? Uhum. Então, isso vai agregando. O turismo religioso, ele tem uma coisa muito legal. Ele não precisa ser enorme, como a Aparecida, mas ele gera qualidade de vida, emprego, trabalho e renda numa gruta que você ir. Então, por isso que eu digo assim que o turismo religioso ele une ou num terreiro de Umbanda, ou numa marcha para Jesus, ou nas meditações do templo budista, ou nas orações, né, do Alcorão que acontecem nas mesquitas, de todas as outras religiões. Ele trabalha de uma forma muito pessoal, porque a experiência que eu tenho aqui em Dois Vizinhos é minha. A experiência que você tem é tua, aquele que vai visitar é dele, é única. E ao mesmo tempo ele gera o coletivo. Então fica muito difícil de você dizer aonde. É o encontro. O encontro que você tem com aquela cidade, o encontro que você tem com a população. Eu fui super bem recepcionado pelo pessoal de Dois Vizinhos. E tanto que, no final, eu já não estava falando nem o nome dele, já estava brincando, dialogando. Isso que nós ficamos 2 horas. Então, você olha nos olhos da pessoa, você não tem vergonha de conversar, de ser você. Então, essa fé, indiferente de religião, ela capacita todos os lugares terem um pouquinho, né, dessa capacidade do turismo religioso. Eu tive em Reserva do Iguaçu, perto do Pinhão, aqui perto de Guarapuava, uma história linda e maravilhosa de 1887, onde um tropeiro estava rodando, pediu um milagre e Nossa Senhora concedeu. Hoje lá tem uma capelinha, recebe milhares de pessoas. Então, o Paraná é uma terra abençoada por Deus, é uma frase, né, que todo mundo usa, mas é verdade. Então, em todos os lugares do Paraná, a gente tem algo. Especificamente para aquela região, como eu disse já para você, né, não se repete. O meu encontro aqui com a Imaculada não é o mesmo encontro com a Imaculada lá de Curitiba,
mas é a mesma santa, mas não é o mesmo. E mesmo falando das outras religiões. Existe uma magia única em cada local. Esse é o Eliseu Rocha, que é o chefe do grupo de trabalho para turismo religioso do governo do estado do Paraná. Eu queria voltar um pouquinho nisso que o senhor acabou de falar, dos municípios se capacitando, aprendendo a receber, né, colocando a mesa de um jeito para visita mesmo, pôr numa placa diferente, roçando de uma maneira em que tudo vai ficar mais agradável. Você comentou um pouquinho sobre essa sensação, esse sensorial do trabalho. Como é que é? Você falou emprego, trabalho e renda. Então, transcende a nossa paz espiritual. Nos traz também harmonia no dia a dia, principalmente quando a gente consegue fazer um dinheirinho limpo como esse. Tudo isso está em jogo, é isso? Eu falo assim que o turismo e o turismo religioso ele é um pacote completo. Eu posso citar alguns exemplos para você da interação das pessoas com aquilo que está fazendo. Diz um ditado, né, que quem faz o que gosta e que ama não trabalha. Eu vou citar um exemplo para você de Manuel Ribas, onde uma menina, Renata, o nome dela, inclusive, formada em farmácia durante a pandemia, trabalhando em Toledo, onde tem as empresas, né, de remédio. Ela entrou meio em depressão por causa da pandemia, os pais morando em Manuel Ribas, aqui no interior do Paraná. Ela ligou para o pai dela e falou: pai, não estou bem aqui, preciso, pai, vem para casa. Quando ela voltou para casa, ela teve um tique. E lá tem o Santuário Nossa Senhora de Salete também. E tem um secretário muito, né, esperto em indústria, comércio, né, e também o turismo. E aí ela teve a ideia de fazer o café rural na casa dela. Eles chamam o Recanto da Casa Antiga. É um café rural, onde eles fazem tudo aquilo que eles consumiam e que eles consomem, que sabem fazer. E com isso a gente teve esse contato, e eles hoje precisam que as pessoas liguem e não tem horário para agendar. Está todo cheio. Construíram um chalé para receber as pessoas. Então você vê uma pessoa que estava formada, que estava perdendo sua vida, ficando adoecida no caso. Hoje ela tem uma qualidade de vida e reuniu toda a família. Então ela não precisou sair do ambiente familiar, do ambiente seguro. É isso que a gente precisa hoje. Então o turismo ele faz também a renda. Você passa num caminho, vamos dizer aqui agora, rural de dois vizinhos, que não existia. Se a pessoa compra uma água, se ela compra um prato de comida, se ela entra numa casa para fazer o turismo de imersão, saber o que a gente come, quais os pratos daquela região, vai deixar ali R$100, R$200, R$300, era que não tinha. R$10 lá na minha capital, em Curitiba, não é nada. Mas R$10 aqui no interior faz toda a diferença. Então, ele é transformador. É por isso que eu me apaixonei também, porque eu vim da área do trabalho. Ele é transformador não só dos grandes empresários que precisam, mas ele agrega todo mundo, principalmente aquilo que tanto a gente fala, os vulneráveis, aqueles que mais precisam. No turismo religioso e no turismo, eles são, né, partícipes dessa transformação. Porque eles têm qualidade de vida, sentem-se inclusos, né, sentem-se felizes por estar fazendo a diferença na vida das pessoas. E uma pessoa que passou na casa deles ou numa capela, o que foi recepcionado, teve a sua vida mudada. Tanto quem recepcionou, quanto quem é recepcionado. É bem isso, gente. É fato. É fato. Um ato que você faz pode marcar para o bem ou para não bem, né? E aí, tomara que a gente marque mais para o bem. Eu quero agradecer a Mecânica Zanella, que também faz a nossa hora certa aqui no programa 7h30. Hoje a gente pegou o nosso convidado aqui passeando por dois vizinhos, então a gente está fazendo essa gravação para não perder essa oportunidade de falar sobre esse turismo religioso, sobre esses investimentos, a diferença que faz, né? Porque é um segmento de mercado. Pode fazer bem para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito, mas queira ou não, acaba sendo diferente, né, dos demais segmentos que nós temos por aí, e tem muito a ver com o tato, tem muito a ver com um jeitinho especial de cada região. E nós temos esse jeitinho aqui e está se fortalecendo. Cada vez mais a gente vê mais pessoas aderindo a esse movimento do turismo religioso. E também agradecer a Tomação Home Center, que está nesse apoio do nosso programa, os nossos valiosos apoiadores, que ali tem de tudo que você precisa, da colherzinha do café até aquele eletrodoméstico. Um grande sucesso sempre, há muitos anos, né? Essa loja faz o que você mais precisa aí para sua casa. É de tapete a foguete que tem lá. Obrigada ao Márcio e todo mundo. Também o meu tio Irineu, lá da GF Materiais de Construção e a Rede Bem Viver. Todo mundo sabe que a área rural está ganhando muito apoio da GF Materiais de Construção para fazer uma
infraestrutura melhor, uma reforma no seu borraio, né? Que isso tudo também é qualidade de vida, inclusive para vocês que pretendem fazer parte da rota aí dos peregrinos, formar um borraio melhor, um fogão a lenha gigante, alguma coisa assim, conte sempre com a GIF Materiais de Construção. Daí sim, a Concrevale, que é uma baita de uma empresa Realeza e Dois Vizinhos, entrega imediata asfalto, brita, areia, argamassa pronta, piso, tudo o que você precisa, você primeiro faz o seu orçamento com o nosso vice-prefeito, né, que é da Concrevale, o Neri Maria, nessa empresa que fornece a matéria-prima para a sua estrutura, não importa o porte da sua obra. E se a gente fala em revolução da construção civil, a gente tem que falar das placas EPS da GIL Construir. Uma placa dessa é repensar a construção civil, gente. Substitui vários tijolos, você vê cimento e isopor. Isso é isolamento acústico, isolamento térmico. E a GIL veio para resolver esses problemas, esses perrengues da construção civil que todo mundo tem, com infiltração, com excesso de reboco. Faz um orçamento e conheça nas redes sociais essa empresa que vai revolucionar, com certeza, é o presente e o futuro da construção civil. Telefone é 4699-975-5253. E tenho que falar também da nossa Única. A Única Infinity Clinic está crescendo tanto que expandiu de Dois Vizinhos, virou franquia para o pessoal que quer fazer implante dentário, que quer ter essa qualidade de vida para criança, para idoso, não importa a manutenção do seu sorriso, você passa na Única. O contato é 3536-7150, aqui em Dois Vizinhos. Mas já tem Única em 6, estão indo para 11 cidades, estão abrindo até em Santa Catarina, e é do Dr. Douglas Anella, nosso amigo de infância aqui de Dois Vizinhos. Você sabe que vocês podem confiar. Hoje não tem interatividade, porque estamos aqui na Black Box, né? Nosso estúdio de vídeo para gravação, conversando com o Eliseu Rocha. Ele veio de Curitiba, mora lá, trabalha do lado do nosso governador do estado, do lado do Márcio Nunes, que é o nosso secretário estadual do turismo, e veio dar uma olhada, uma checada em Dois Vizinhos, porque a gente pegou ele no caminho, ele estava indo para outro evento, né, que esse lançamento da pedra, como é que é? Da pedra fundamental do Santuário Nossa Senhora Aparecida em Itaipulândia, que fica aqui na nossa rota. Aproveitamos que ele estava passando por aqui, ele já foi com o pessoal do Santiago Brasil Dois Vizinhos, dar uma breve olhada no nosso trecho de peregrino. E o senhor sabe, seu Eliseu, que os nossos caminhantes não fazem isso só por Santiago, que claro, temos grande devoção, mas fazem isso todo dia pela saúde. Pela saúde, pelo bem-estar, para conversar com a amiga que leva às 6 da manhã. Nós vemos esse pessoal da camiseta amarela, que o senhor foi passear, de verdade, de fato, efetivamente, todos os dias. E cada vez mais levando mais gente. A hora que esse trecho de Santiago for realmente fundado, em 25 de julho de 2025, nós já vamos ter os nossos próprios peregrinos formando em centenas. E queremos que outras pessoas do mundo afora também venham. É preciso um trabalho de educação, é preciso um trabalho lento de organização. Que conselho o senhor teria para dar para esse grupo aqui do turismo religioso de Dois Vizinhos? Então, essa é outra fase muito importante do nosso GT. Ele tem algumas câmaras, né, que a gente colocou para que pudesse estudar caso a caso e a troca de experiência já no caso específico, Dois Vizinhos. A sinalização, isso é necessário em todo caminho, né? No Paraná, a gente está começando e a Rota do Rosário já começou a fazer já buscou recursos através de emendas parlamentares para que pudesse sinalizar os caminhos lá da Rota do Rosário. Então, hoje a gente andou aqui no caminho, né? Uhum. A visão, o ambiente, os locais são maravilhosos. Mas para a segurança do peregrino, mesmo que ele esteja em grupo ou não, que muitos gostam de caminhar também sozinhos, há necessidade dessa sinalização, né, muito correta, dentro dos padrões necessários, que daí o próprio governo do estado, através do DETRAN, do DR, pode orientar as pessoas aí que estão articulando essa sinalização. Também nós temos a Câmara de Planejamento no nosso grupo, que pode conversar sobre esses aspectos. Também temos a Câmara da Capacitação, que é cursos que nós fizemos em parceria com a Fé Comércio, o SENAC, que foram capacitados mais de 600 pessoas em 3 anos. Ou seja, aqui nós temos o turismo rural, que vai estar junto com o turismo religioso. Uhum. Então, aquelas pessoas que têm seu sítio ali, podem virar uma pousada,
ou se não um restaurante, né? Não sei o nosso tempo que está, mas vou te dar um exemplo de Lunardelli. Tem 5 mil habitantes, 350 mil turistas por ano, feirinha ao lado do santuário, com todos os... aquilo que você pensar, 5 mil habitantes, 350 por ano. E, interessante, a economia, a segunda economia é o turismo religioso. E a feirinha vende de tudo. Aquelas coisas que a gente tinha, pano de prato, bordado, doce, compota, tudo aquilo que a gente tem no interior. E a gente visitou um sítio, onde o Rossano, ele fez o sítio e transformou a estrebaria dele num restaurante. Tudo rústico, daí a linguiça, o bacon, a carne de porco, tudo dos porquinhos que ele cria. As iscas de peixe do tanque, ele tem 2 tanques de peixe, ele tem 2 alqueires. Ele, a esposa e um filho. Tem a lojinha com coisas interessantes. Se você quiser pimenta, tem, doce tem. Se você quiser uma caipirinha que ele faz lá, que acho que só tem lá, e tem lá mesmo, maravilhosa. E o que me chamou a atenção nesse ambiente familiar, nessa unidade, foi que ele falou assim para mim, tudo que entra do suco de uva, das uvas, eu guardo numa poupança para que o meu filho possa estudar e fazer uma faculdade. Então você vê a transformação através do turismo religioso. Ele é uma coisa que parece lenta, mas ele, quando acontece, ele é edificado, vou usar mais uma palavra de Deus aqui, edificado na rocha. Não se derruba mais, não desaparece. Ninguém vai destruir a devoção a Santa Rita de Cássia e do Lunardelli mais. Tanto que agora tem uma relíquia lá de 1º grau. 2 vizinhos, a hora que consolidar o caminho, nós vamos embora, mas o legado vai ficar aqui para as futuras gerações e aquelas pessoas que estiverem em torno desse caminho nunca mais voltarão a ser aquelas que eram antigamente ou não ter aquilo que não tinham, porque sempre agrega. Então é muito interessante. Então nas câmaras da nossa GT, a gente estuda tudo isso em parceria com o Sebrae para os empresários. Então aqui a gente consegue unir tudo. Os empresários, os trabalhadores e em unidade em prol de um benefício para toda a comunidade. Quais são assim, os desafios do Estado em relação a isso? Só para a gente entender. Seria mais infraestrutura viária? Seria também ajudar a espalhar mais essa divulgação dos pontos? O que nós poderíamos contar? Óbvio, é o início dos trabalhos, mas assim, o macro teria que vir por parte do governo também, né? É uma preocupação e já foi anunciado pelo governador. Eu não vou poder falar o montante, porque daí eu posso estar equivocado. Com certeza. Mas o principal pedido dele para o Márcio Nunes e disponibilidade de orçamento é para a comunicação, para que a gente possa conhecer aquilo que nós temos. Conhecemos nada contra, conhecemos tudo lá fora e não conhecemos o nosso quintal, que é lindo, maravilhoso. Sempre falo né? isso. Então, o principal objetivo e investimento do governo do estado é na comunicação para que a gente tenha conhecimento. Tem muitos lugares lindos. A partir disso, muita coisa não depende muito do estado. Muitas vezes o próprio município, a própria comunidade, ela já pode dar passos. E aí sim entra o estado, entra o governo municipal para facilitar os passos da própria comunidade. Se a comunidade edifica, pode mudar o governo, pode mudar o governante e não desaparece. Então, por isso, eu digo assim, quanto o governo mais puder colaborar orientando e não interferindo tanto assim, a comunidade anda sozinha. E é um ganho para todo mundo, para o estado do Paraná. Então, a comunicação, estrutura, em todos os sentidos a gente precisa, mas isso pode ser construído. Caminho, é um caminho. Nós não vamos ter tudo pronto, nós não vamos ver tudo pronto, né? Nós vamos construindo o caminho. Alguns verão e outros não verão, mas a gente vai deixar algo belo e maravilhoso para as futuras gerações. Estamos aqui com Eliseu Rocha, que é o chefe do grupo de trabalhos para turismo religioso do governo do estado do Paraná. A caminho en passant, aqui nós conseguimos segurá-lo um pouquinho para mostrar o que dois vizinhos, o que o Sudoeste tem de melhor, inclusive para estarmos juntos, né, nesse grupo de trabalho e com trocas de experiências, que o do vizinhense tem interesse com certeza nisso tudo e fortalecer essa que ele acabou de falar sobre emprego, trabalho, renda, fé, autoestima, sensação boa e aquele... Não gosto da palavra empoderamento, mas é mais ou menos isso, a gente ser autorresponsável, né, pela nossa vida e tocar adiante, como ele mesmo diz, o governo vai, o governo vem, o importante é a gente continuar alinhado e feliz e trazer rendas. Eu gostaria de saber, recomendar que o senhor, nesses trajetos aí,
olhasse bem para o nosso rio Chupim, para o nosso rio Iguaçu, parasse um pouquinho para pescar um peixinho, que isso também é muito valoroso na nossa região. Estamos, né, nesse Vale do Iguaçu aqui, onde muitas cidades acabam usufruindo dessas prainhas, desse turismo da água, e é uma bênção para todos nós que estamos tão longe do mar. Se puder dar uma olhadinha nos rios e curtir eles, a gente recomenda aqui da Rádio Educadora, e volte sempre com a gente. Eu que agradeço, né, Renata, essa oportunidade de falar um pouquinho, né, do que está acontecendo, tanto governamental, mas principalmente com as pessoas do Estado do Paraná. Volto a falar que é a preocupação do governador, é pessoas. É onde eles moram, aonde eles vivem, aonde eles estão, sem precisar sair dos seus locais de origem, né? Então, você ficar em casa, você ficar aonde você nasceu, você conhecer todas as pessoas, né? Poder dar bom dia, né, para todas as pessoas. Então, o nosso governo e o nosso grupo de trabalho, ele tem reconhecido e visto tudo isso acontecendo na prática. Então, é isso que tem nos movimentado, né? Porque a gente vê, de verdade, uma troca sem interesses individuais. Você trabalha o individual, mas o fruto é coletivo, é para todos, né? Então, é muito interessante isso, a gente vê a transformação das pessoas, a alegria das pessoas. Eu estou olhando para você está me sorrindo e você faz eu sorrir. E isso é gratuito. Eu não pedi para você sorrir, você não pediu para eu, é natural. Então, a gente ser a gente mesmo, e o turismo religioso ele faz isso, indiferente da qual fé eu professar. Ele faz isso. Ele faz eu aprender a respeitar o outro. Ele gosta, né, da meditação, ele gosta de ficar em silêncio, eu respeito. Eu gosto de cantar, eu gosto de pular, eu gosto da festa, ele respeita. Então a gente consegue essa convivência, e aí eu pego mais um slogan do Estado do Paraná, né? Um Estado que vive em paz. Muito bem, muito obrigada. Esse foi um 7h30 muito especial, com certeza. A gente vai ficando por aqui. Você continue acompanhando a programação da Rádio Educadora e a gente segue, né, nesse grupo aí e com o contato do Dr. Eliseu, que veio para Dois Vizinhos. Qualquer novidade, traremos aqui para todo mundo ficar sabendo e sempre abençoando nossa comunidade e o nosso potencial. E bora lá, que está cedinho ainda, temos um dia todo pela frente.